Eu faço prova e ainda assim eu não consigo evoluir. Eu sinto sempre que eu tô ali estagnada, com aquele desempenho mediano. Essa é uma queixa de muitos concurseiros e é justamente por isso que hoje eu quero conversar com você sobre a importância da construção de base e a diferença que isso vai fazer no dia da sua prova. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui e hoje eu quero conversar com você sobre a importância da construção de base. Pessoal, eu sei que às vezes a gente quer muito fazer prova, é urgente, é necessário, a gente quer muito fazer prova porque a gente quer muito ser aprovado ou aprovada e conseguir aproveitar aí de todos os prazeres, de todos os benefícios de ser servidor público. Mas é muito importante que a gente entenda que existe uma caminhada, existe um processo e a gente tem que construir a nossa aprovação no dia a dia. Eu costumo dizer isso com os meus alunos. Não é no dia da prova que você constrói a sua aprovação. Você constrói a sua aprovação no dia a dia, no cotidiano e principalmente no pré-edital. É muito comum eu ver pessoas que só começam a estudar ou que intensificam os estudos depois que o edital sai. Mas acreditem que isso, infelizmente, é uma bobagem. Isso é um erro. No pós-edital, você vai trabalhar a intensificação, trabalhar aperfeiçoamento, mas de algo que você já veio construindo com o tempo. E essa construção, ela é feita no estudo pré-edital. O que é o estudo pré-edital, tá? O estudo pré-edital é um estudo que a gente faz para construir base de conhecimento, base robusta. Não adianta a gente ir para uma prova sabendo as coisas de forma superficial, tendo passado por cima. Não, é muito importante, inclusive, é necessário que você consiga aprofundar em alguns assuntos, principalmente aqueles assuntos que são mais cobrados em provas de concurso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar o conteúdo, a gente precisa entender o conteúdo, a gente precisa se testar nesse conteúdo, aplicar os conhecimentos e fazer correção. Existe como se fossem etapas. Eu não gosto de dizer que existe uma receita pronta, uma fórmula mágica. Eu não acredito nisso. Mas existe sim, digamos que um passo a passo, de etapas que você precisa construir, de passos que você precisa dar para que de fato você vá construindo conhecimento. E não é lendo o conteúdo uma vez, vendo um vídeo uma vez e estudando uma vez que você vai conseguir aperfeiçoar, que você vai conseguir introjetar. Processo de aprendizado acontece aos poucos. Processo de construção de conhecimento acontece aos poucos. E você precisa se permitir entender o conteúdo, absorver o conteúdo, fixar o conteúdo para que assim ele esteja bem consolidado. Percebam que são etapas diferentes. Você pode ver um vídeo, ou ler um PDF, ou ler a lei seca e conseguir entender. Entre entender e fixar, existe um tempo, porque tem um processo que você tem que executar, tem uma metodologia específica que você tem que aplicar para sair daquele conteúdo que você entendeu e que está ali na memória de curto prazo e avançar, se transformar em conhecimento para a memória de longo prazo, para de fato aquele conteúdo estar fixado e introjetado para você. E é lógico, isso não acontece do dia para a noite, demora mesmo um tempinho para você ir absorvendo o conteúdo. E é exatamente por isso que é importante fazer estudo pré-edital. Por quê? É antes do edital sair que você se coloca proativo ou proativa, entendendo que é importante conhecer o conteúdo, entender o conteúdo, absorver o conteúdo e fixá-lo, deixar aquilo consolidado na sua mente. E você pode fazer um teste. Você pode ler a lei seca hoje. Pega uma lei aí, escolhe ler, ou pega um assunto aí
aleatório, procura vídeo no YouTube e veja. Você pode entender. A dinâmica do professor, a didática pode ser ótima. Você pode ficar ali atento, atenta, aprender tudo. Meu Deus, estou entendendo. Se você não acessar esse conteúdo ao longo do tempo, daqui um mês, daqui 2 meses, você não vai conseguir entender. Digo mais, se você ficar só na parte ali da teoria e não aplicar as estratégias específicas das questões, das correções, você também, mesmo tendo entendido o conteúdo, não vai saber como resolver questões daquele conteúdo, porque também existe uma diferença. E é por isso que eu digo que a gente precisa ter formas de conseguir ir amadurecendo esse conteúdo na nossa cabeça. É como se fosse quase um processo de maturação. E é no pré-edital que a gente tem essa oportunidade de amadurecer, de entender, para aquilo ir fazendo sentido, para aquilo ir assentando na mente. Então, a construção de conhecimento, construção de base sólida, aquele terreno, quando o pessoal vai construir casa, primeiro tem toda aquela parte de preparação do solo, para depois colocar as vigas, para fazer o alicerce para poder subir a casa. É a mesma coisa, o solo tem que estar fértil, ele tem que ser preparado, e aí depois você vai colocando uma coisinha de cada vez. Não adianta começar a casa pelo telhado, e às vezes as pessoas querem começar a casa pelo telhado, que é pegar já um pós-edital e fazer a prova, e depois vai fazendo outro pós-edital e outro pós-edital. E quando é que você vai ter tempo de olhar para aquela base, de conferir se não tem ali nenhum buraco que pode fragilizar a estrutura da casa? E às vezes a gente só vai notar isso lá na frente, depois que a gente já bateu cabeça até mandar parar. Processo de construção de base, processo de construção de conhecimento, base sólida é fundamental para aprovação. E eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês para poder dizer que, por mais que você acredite que está perdendo oportunidades, porque você poderia estar fazendo uma prova ou outra, eu te garanto, se você focar na construção da sua base, aplicando métodos de estudo certos, estratégias de estudo corretas e técnicas de estudo, você vai estar muito mais competitivo ou competitiva quando você for fazer aquela prova pós-edital, depois de rodar essa preparação pré, do que ficar tentando buscar pós-edital e às vezes não conseguir avançar o quanto você poderia se você tivesse investido em pré-edital. Investir em pré-edital é fundamental para poder construir base, para poder corrigir falhas e aparar as arestas. E saber como fazer isso, como organizar isso, como montar essa preparação vai ser certamente um diferencial para você. E é lógico, se você não consegue se organizar dessa forma sozinho, conte com a LS Concursos, conte com a gente para poder montar todo o seu planejamento. Eu vou deixar até aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, tem o link para poder agendar a entrevista. Você pode clicar e agendar sua entrevista totalmente gratuita e a gente vai explicar como construir essa preparação pré-edital para você começar a construir a sua aprovação no pré, para quando chegar no pós-edital, você chegar mais competitivo ou competitiva. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, eu te convido a deixar o seu like. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo aí também. E se você quiser saber mais sobre a mentoria, não se esqueça, clique aqui no link e agende a sua entrevista.